Olá, pessoal do Colégio Cometa. Espero que estejam todos bem nesse momento de quarentena. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre as principais competências na hora de produzir um texto. Analisando as produções de vocês e trazendo um feedback sobre elas, eu vou começar falando sobre os nossos critérios avaliativos, né? As chamadas competências que precisam ser desenvolvidas em nossas produções. Bom, a primeira competência, ela diz respeito à escrita e à gramática, né? Depois a adequação ao tema, gênero, seleção e organização de ideias, e por último, a criatividade e estética do texto. Um dos pontos mais agravantes aí nas produções que eu tenho corrigido é a escrita e a gramática, né? Com erros muito frequentes de acentuação, ortografia, rasuras, concordância, regência, né? Dentre outros. Mas os mais comuns aqui com vocês são as abreviações, né? Seguidas das gírias, e os problemas ortográficos, com o uso do S, SS, C, C cedilha, R, RR, L e U. Então, a melhor forma da gente amenizar esse problema é com a leitura. Quanto mais a gente lê, né, mais temos a capacidade de identificar os desvios ortográficos. E uma outra dica também é sempre reler o que você escreveu com a intenção de fazer uma autocorreção. Há também uma grande dificuldade de vocês identificarem o tema, né, proposto na sua redação, porque muita gente confunde ainda tema com título. E o tema, ele é o assunto a ser desenvolvido em seu texto, né? E quando a fuga dele acontece, não se atende à proposta que foi oferecida, né, sobre o assunto que vai ser discutido ali. Um exemplo que eu trouxe para vocês foi o Enem de 2012, cujo tema era efeitos da implantação da lei seca no Brasil, mas muitas pessoas escreveram sobre a seca no Brasil, sem se atentar ao que foi proposto após a leitura dos textos motivadores. Uma outra dificuldade ao produzir os textos é identificar o gênero textual estabelecido, né? E afinal, o que é um gênero textual? Eles são classificados, né, conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Ao longo da nossa vida estudantil, nós vamos nos deparar com inúmeros gêneros textuais, né, como poemas, lendas, crônicas, contos, fanfics, né, e tantos outros que a gente conhece por aí. E quando a gente vai produzir um texto, temos que ficar atento ao gênero que estamos estudando, né? Qual é o gênero textual que está sendo proposto ali, para que a gente não fuja dele e fique sempre restrito a textos só narrativos, né? Então, a fuga acontece quando o texto é redigido sobre um gênero que não foi pedido. E isso a gente tem que ficar atento. Ao produzir um texto, nós precisamos também ter uma organização. Primeiro, na esfera das ideias. Depois a gente pegar essas ideias e colocar no papel, né, através de um rascunho, né, com todos os pontos bem identificados, para que elas não se percam. Então, o que é que a gente precisa fazer na hora de selecionar e organizar as ideias? Não fugir do tema, não se desviar daquilo que está sendo tratado no texto, não trazer informações desencontradas, não trazer ideias contraditórias e confusas, e não quebrar a lógica das palavras trazendo ambiguidades e redundâncias. Esse último item ele é muito comum nas nossas produções, porque quando não se organiza, né, a frase, o parágrafo de forma coesa, ela tende a ficar redundante ou ambígua. Um exemplo que eu trouxe para vocês aí foi essa frase: os carros eram levados por seus donos, eles estavam animados. Quem estava animado? Os carros ou os donos? Para que seu texto seja atrativo, né, ele precisa chamar a atenção do leitor. E para isso é preciso muita criatividade, sair da zona de conforto, colocar mesmo as ideias para jogo. E para isso deve-se haver uma organização textual, né, com parágrafos de introdução,
desenvolvimento e desfecho, né? Essa velha tríade que sempre funciona muito bem. Então, a gente precisa também desenvolver uma letra legível que permita ao leitor, né, a compreensão daquilo que a gente escreveu. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Nós vamos continuar praticando, né, e nos tornando cada vez mais bons escritores. E em nosso próximo encontro falaremos sobre a estrutura textual, né, baseando-se em cada parágrafo individualmente. Então, bons estudos e até breve.